Jeremias capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 5, do versículo 5 até o versículo 10. Jeremias 17, 5 a 10 diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém. Meus queridos, nós estamos então nessa série de mensagens, vivendo para a glória de Deus. Nós estamos trazendo para a igreja os conceitos bíblicos, a visão bíblica do que é viver para a glória de Deus. E trazendo para os irmãos a vontade de Deus, que a vontade de Deus é que seus filhos, a vontade de Deus é que os seus discípulos vivam para a sua glória, vivam para louvor da sua glória, vivam para glorificar o nome de Deus, porque quanto mais eles glorificarem o nome de Deus, mais o nome de Deus se expande, mais o nome de Deus ganha força, mais o nome de Deus prospera na vida, mais o nome de Deus é espalhado pela terra. Então o maior interessado em você vencer na vida, o maior interessado em você prosperar na vida, o maior interessado em você ter méritos, lucros, de você ter bens espirituais e materiais, o maior interessado é Deus. Porque Ele quer que você vença as suas lutas, Ele quer que você vença as suas batalhas, Ele quer que você vença na vida. Para quê? Para louvor da sua glória. Então nós estamos caminhando para ministrar a igreja, para ensinar a igreja o que é viver para a glória de Deus, o que é solideu glória. E o título da mensagem dessa noite é a confiança em Deus, a confiança no Senhor. E nós vamos ver nessa noite, então, o que isso glorifica a Deus, o que isso faz com que vivamos para glorificar a Deus. Primeiro, nós estamos lendo o livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, um profeta bíblico. A Bíblia nos conta no Antigo Testamento a história de Israel, do povo de Israel, da nação de Israel, aonde existia profetas que Deus levantava. No começo não existiam esses profetas, no começo era Deus falando com o seu povo, era Deus dando instruções, mas chegou um ponto que Ele levantou profetas. Profeta é aquele que lança a profecia. O que é profetizar? É falar das coisas de Deus, é falar aquilo que Deus quer falar, é profetizar. Profetizar não é falar o futuro, profetizar é falar o que Deus está falando. Então Jeremias é um profeta.
Ele foi chamado por Deus quando era criança. Ele não queria ser profeta, mas Deus chamou ele quando criança. Ele disse, mas eu sou muito jovem. E Deus disse, não, é contigo mesmo que eu estou falando. É tu mesmo que eu quero. E tu vai ser meu profeta. Então ele é um profeta do sul de Israel. Israel dividido no meio, né? A parte de cima pertence à tribo de Israel, a parte de baixo à tribo de Judá. E Jeremias é da tribo de baixo, do sul, de Judá. E ele profetiza, ele anuncia, ele fala o que Deus está querendo falar com a nação, e ele avisa a nação de Israel. A Babilônia vai invadir Israel, e a Babilônia vai levar todos os cativos. Só que muitos não ouvem ele. Muitos não dão nem importância para o que ele está falando. E o maior desejo de um profeta é que o povo o escute. É que o povo ouça o que ele está dizendo. É que o povo ouça o que Deus está querendo dizer para o povo. Querendo dizer para os seus filhos. Querendo dizer para a sua nação. É o maior desejo de um profeta. E é o maior desejo de um pastor. Que hoje não tem mais profetas. Existiram os profetas, acabaram os profetas, passou a existir os apóstolos, acabaram os apóstolos, não existe mais apóstolo nos dias de hoje, porque apóstolos foram aqueles levantados por Jesus na época de Cristo, não tem mais apóstolo hoje. Agora existem os pastores, que são os profetas de Deus, que são os sacerdotes de Deus. Então nós, pastores, temos o maior desejo é de falar para pessoas que escutem a voz de Deus. É de falar para pessoas que vão seguir o conselho de Deus. Porque Deus está falando. E Deus está falando com o seu povo aqui na Bíblia. E Deus está falando com o seu povo na igreja. E o maior desejo de um pastor é que as suas ovelhas, que os seus discípulos, que os seus filhos na fé, escutem o que o pastor está dizendo, que são instruções para a sua vida, são instruções para você melhorar de vida, são instruções para você vencer na vida. E o melhorar de vida bíblico não é uma melhora material que a gente se refere, não é melhorar materialmente, não eu não tenho nada, eu passei a ter tudo, não é eu não tinha carro, agora eu tenho 2, não é eu não tinha emprego, agora eu sou um gerente, não é isso. O melhorar é espiritualmente, o melhorar como pessoa, o melhorar como sentimento, é melhorar as suas relações, é melhorar os seus relacionamentos, é melhorar a sua emoção, é melhorar o seu pensamento, é a pessoa chegar na igreja com uma crise de ansiedade e ela viver feliz, é uma pessoa chegar na igreja separada e consertar o casamento, é uma pessoa chegar na igreja sofrendo pela vida, por tudo que passou na vida, e Cristo melhorar a vida dela, ela transformar uma pessoa feliz. Então, o maior desejo de um pastor é que os seus ouvintes o ouçam. Porque são recomendações, instruções de Deus para o seu povo, para viver para a glória de Deus. Então, eu estou nessa sequência de mensagens, nessa série de mensagens, para instruir você, igreja amada de Jesus, para instruir você, filho de Deus, a como viver para Deus. E aqueles que querem viver para Deus, ouvem a mensagem e praticam ela, e colocam ela em prática, e querem a mudança. Aqui precisa ter pessoas que querem mudar, que querem a mudança, que querem a melhora. Quem quer melhorar de vida aqui diz amém. Amém. Quem quer transformação diz amém. 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 Então é para você que eu quero falar, porque a melhor coisa que tem é falar para um povo crente. A melhor coisa que tem é falar para um povo que quer ouvir a mensagem, é falar para um povo que quer transformação, mesmo
que você vai ouvir coisas que talvez você não aceite, não concorde no primeiro momento, não goste no primeiro momento, mas é Deus falando com você, através da sua palavra e através do seu anjo, que é o mensageiro de Deus para a sua vida. Amém? Então o profeta Jeremias, ele recebeu revelações de Deus para instruir o povo, e ele escreve então o livro de Jeremias, e ele escreve o livro de Lamentações, que também é escrita por ele, que são as Lamentações de Jeremias. E o interessante desse livro é que tem 5 capítulos, o livro de Lamentações. Cada capítulo tem 22 versículos, com exceção do capítulo 3, que tem 66 versículos, que é a multiplicação de 22. 22 vezes 3. Capítulo 3, 22 vezes 3, 66. E o interessante é que, por que está organizado assim? Porque o livro de Lamentações é um acróstico do alfabeto hebraico. É como nós fizesse isso com o nosso alfabeto. A gente coloca de A a Z, cada versículo começa com uma letra do alfabeto, e assim é o livro de Lamentações de Jeremias. Cada versículo começa com uma letra em hebraico, que a gente não tem aqui, porque nós demos em português. Uma curiosidade, então, desse profeta. Ele é o profeta que ele é conhecido como profeta chorão. Que ele chora, porque ele lamenta. E existe, queridos, eu já falei isso para a igreja, mas eu reforço nessa noite, que nós estamos falando desse profeta, existe uma diferença entre lamentar e murmurar. Lamentar e reclamar. Existe uma diferença. E Jeremias está lamentando. O que é a lamentação dele? O que é uma lamentação? O povo não ouviu a profecia e foi levado cativo para a Babilônia. E Jeremias também foi. Na primeira leva ele não foi, levaram um monte de gente. Na segunda leva ele também não foi, levaram um monte de gente. Na terceira leva não teve jeito, ele foi junto e foi preso também na Babilônia. Então lá na Babilônia ele está lamentando, o que é lamentação? Ele está lamentando: Senhor, o que houve com Jerusalém? Senhor, olha o nosso templo. Meu Deus, o que aconteceu com o nosso povo? Ele está lamentando que agora eles estão escravos, que o povo não ouviu as instruções de Deus, não seguiu os conselhos de Deus. Aqui mesmo, nesse capítulo, nos capítulos anteriores, é Deus falando para o seu povo: povo meu, não se entregue aos ídolos, não siga falsos profetas. E o povo não ouviu, não se arrependeu e foi levado cativo. Ele está lamentando que perderam a sua terra, perderam o templo. Agora, murmurar é o que o povo no deserto fez. Eles ganhavam maná, ganhavam cordonizes, ganhavam água e reclamavam. Não aguento mais isso aqui, não aguento mais essa comida, não aguento mais essa água, e falta água, e que coisa, e que coisa, e que coisa. Deus se agrada de quem lamenta, porque quem lamenta está chorando para Deus, para que as coisas melhorem e voltem aquilo que se perdeu. Mas Deus não gosta, não se agrada de quem murmura, de quem reclama, porque Deus está dando, Ele está reclamando, Deus está dando, Ele está reclamando. Ah, mas tem só feijão nessa casa, eu não aguento mais comer frango, né? Eu não aguento mais comer arroz e feijão, eu não aguento mais isso, porque eu não aguento mais aquilo, porque esse carro aqui não presta, porque essa casa aqui não presta, porque a esposa, porque o marido, porque o filho, porque esse trabalho. Só reclama. Deus não se agrada de quem reclama, de quem murmura. Agradeça a Deus pelo arroz e feijão, se é só isso que você tem. Agradeça a Deus pelo trabalho que você tem. Agradeça a Deus pelo carro que você tem. Se você não tem carro, agradece também. Se você tem bicicleta, agradece pela bicicleta. Ele quer que seja grato a Ele, mas não seja um povo murmurador, reclamador. Então Jeremias é aquele que chora. Ele gosta, Deus gosta daquele que chora.
na sua presença. Ele quer que seu povo chore para Ele. E aí Ele manda a solução e a saída e a resposta. Amém? Amém. Então o profeta começa dizendo, assim diz o Senhor. Então, ele está dizendo, ele está falando pela boca de Deus. Aliás, Deus está falando pela boca do profeta. Deus, o próprio Deus está falando, o próprio Deus está mandando a mensagem, o próprio Deus está dizendo. Ele está falando de recados vindo direto de Deus. E aqui vem um alerta para nós. Primeiro, nunca diga, assim diz o Senhor, se não foi Deus que disse. E como tem gente dizendo isso? Como tem gente abrindo a boca para dizer, assim diz o Senhor. E aí o Senhor disse e não aconteceu, não mudou nada, não tem diferença. Então não foi o Senhor que disse. E Deus mesmo vai dizer, ai daquele que diga que eu disse o que eu não disse. Então nunca diga, assim diz o Senhor, se não for de forma bíblica. A única forma que eu posso dizer assim diz o Senhor, é se eu falar o que está na Bíblia. Se eu disser o que está na Bíblia, eu posso dizer, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem. É Deus que está falando. Mas se não foi Deus que falou, eu não posso falar. Mas Jeremias diz que foi Deus que falou. Hoje não se diz assim, diz o Senhor. Hoje deve-se dizer o que Jesus disse para Satanás. Jesus não disse assim, diz o Senhor. Jesus disse, está escrito, Satanás. Está escrito que nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor, o vosso Deus. Ele disse, está escrito. E terceira coisa, nesse caso aqui que nós lemos, o profeta está dizendo que assim diz o Senhor. Então quem está dizendo aqui não é o profeta. Quem está dizendo aqui não sou eu. Quem está falando aqui não é a instituição, não é a Igreja o Brasil para Cristo, não é a instituição, não é mais ninguém, é o próprio Deus que disse do versículo 5 ao versículo 10. O próprio Deus está mandando a instrução para nós, Ele mesmo disse isso. Então nós vamos ver aqui nessa noite algumas coisas que Deus disse. E é muito importante o que Deus fala nessa mensagem. Então presta atenção no que você vai ouvir, porque eu quero começar primeiro pelo versículo 9 e 10, que ele diz, enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração, minha gente. Enganoso é o coração, meu irmão. Enganoso é o coração, minha irmã. Deus está dizendo que o coração é enganoso. Que o coração nos engana. Que o coração, ele é mentiroso. Ele é enganador. Ele nos passa a perna. Ele nos engana. O coração de quem? O nosso coração. Ele é enganoso. O nosso coração. Então, nós não podemos dizer uma coisa que a gente geralmente ouve e geralmente diz. A gente não pode dizer, siga o teu coração. E como a gente ouve isso, né? Estou pensando em fazer uma coisa, assim, não sei, estou com dúvida. O que a gente ouve? Segue o teu coração. Segue o que o teu coração mandar. E quanto casal está separado por causa disso? Quanto filho está na sarjeta por causa disso? Quanto emprego perdido por causa disso? Quanta decisão mal tomada por causa disso? Por quê? Porque seguiu o que dizia o coração. E Deus está dizendo que o coração nos engana. Que o coração nos engana. Porque o coração, diz a Bíblia, que de tudo que devemos guardar, cuidar, separar, de tudo que devemos guardar,
se guarda o coração. Porque o coração, gente, o coração ele é frágil. O coração que a gente fala, a gente fala da alma, do sentimento, né? O coração é frágil. O coração é teimoso. O coração é tendencioso. Ele pende para um lado, quando ele pende para o outro. Quantas pessoas que você conhece, ou de repente até você mesmo, que pensava de um jeito há uns anos atrás e tinha certeza que aquilo ali era o supra-sumo do mundo, que aquilo ali era a certeza da sua vida. E hoje você olha e diz, que vergonha, não acredito nem que eu pensava isso. Porque ele é tendencioso, porque o coração engana. E Deus está falando que ele é enganoso, o coração ele é vendido, ele se vende facilmente. Pega uma pessoa que está com algum problema, que está com alguma crise, pega uma pessoa que está triste, vai lá e faz um carinho nela, para ver se ela não se vende, para ver se ela já não se entrega. Pega uma pessoa que está passando dificuldade financeira, e oferece para ela uma bolada de dinheiro, às vezes de uma forma ilícita, para ver se ela não vai fazer. Ela vai, porque o coração se vende, o coração é enganoso. Aí, uma pessoa que está com crise no casamento, e daqui a um dia nós vamos falar sobre a família que vive para a glória de Deus. A pessoa está com uma crise no casamento, e não aguenta mais o marido, não aguenta mais a esposa, aquela bênção. Aí chega para o amigo, chega para a mãe, para o pai, chega lá para a vizinha, para aquela amiga, né? Que amigona. Aí vai lá e a irmã desabafa com ela. Estou com um problema. Aquele traste, olha, que homem, mas não aguento mais. Não, mas eu estou pensando em me separar, mas eu não sei o que eu faço. Ela vai dizer para ti, separa, cega o teu coração. Larga esse homem, vai ser feliz. Tem muita gente aí, tem muita pessoa legal. Tem gente que vai tratar melhor esse teu coraçãozinho. Tu é uma pessoa muito boa, tu não merece isso. Mas numa relação, geralmente os dois estão com problema, não é um só. Só que, claro, a pessoa que está desabafando, ela não conta o problema dela, né? Ela conta do próximo. Mas o coração engana. Então, não diga mais isso, se você já disse. Não siga esse conselho, se você já ouviu. Siga o teu coração. Não, porque a Bíblia me diz que o coração nos engana, que o coração é enganoso, é frágil, é mentiroso, tendencioso e vendido. E Jeremias está dizendo isso. Deus está dizendo através de Jeremias, não siga o teu coração. Senão você vai se quebrar, você vai se dar mal, você vai se arrepender. Não faça isso. Deus está alertando você hoje, está alertando a igreja hoje, não siga o seu coração. Amém? Amém. Segunda coisa que Deus fala nesses 2 versículos, ele fala, eu sou o Senhor que sonda o coração. O Senhor sonda, ele esquadrinha, ele examina. O Senhor sabe o que está lá no fundo do coração. Sabe o que a psicologia chama o subconsciente, o inconsciente? Aquilo que está lá no fundo, que ninguém sabe, às vezes nem você sabe. Mas Deus esquadrinha. Ele vai lá dentro no íntimo. Deus examina, ele sonda o coração. Ele sonda o coração, ele examina a mente para recompensar a cada um de acordo com as suas obras. Ele conhece a intenção do coração, ele conhece o que está por detrás das intenções. Ele é o único, Deus é o único que nós não conseguimos enganar com as nossas segundas intenções. Porque qualquer um pode ser enganado com as segundas intenções. Quantas pessoas que você
viu já ser ajudado, você ajudou, porque pediu uma força, e você deu a força, e ele foi lá e não fez nada que disse que ia fazer. Porque o seu coração tinha uma má intenção. Quantas pessoas que você conhece, que você confiou e decepcionou? Quantas pessoas que você apostou, jogou todas as suas fichas? Quantas pessoas que você deu a sua vida? Porque ela foi lá e fez um discurso assim, que, meu Deus, tu é a pessoa mais linda da minha vida, tu é a pessoa que eu amo, tu é meu amigo maravilhoso, tu é a minha mulher maravilhosa, meu marido maravilhoso, e quando vê, não fez nada do que disse. Quantas promessas se houve? Quantas promessas? Eu já fui gestor de empresa, já tive que fazer entrevista, e quantas pessoas que na hora da entrevista se ajoelha, chora e diz: eu vou ser o melhor funcionário do mundo, tu nunca viu alguém como eu. É mesmo? Eu levanto cedo, olha, eu saio aqui por último, eu corro essa cidade aqui, que eu trabalhava com vendas, né? Eu corro essa cidade aqui, eu conheço todo mundo, eu conheço tudo, eu vou fazer. Esse é o cara que eu preciso. Uau, achei o cara. Contrato o cara. Na primeira semana, não vai trabalhar. Falta emprego, bota atestado. Na entrevista ele vende até a mãe dele. Mas depois... Porque a intenção do coração eu não conheço. Você não conhece. Mas Deus conhece. Deus conhece a intenção do coração de todo mundo. Deus conhece tudo. Tudo. Meu amado irmão. Tudo, minha amada irmã. Que se passa no teu coração. Tudo. Tem pessoa que diz: Deus conhece meu coração. Tem pessoa que diz: mas Deus entende, mas Deus sabe. Ele sabe, Ele que julga. Gente, e isso não dá medo na pessoa quando fala? Tem pessoas que falam isso de uma forma tão leviana. A pessoa ela não treme quando ela fala isso. Deus me conhece. E não treme. Isso não assusta, não apavora. Isso deveria nos preocupar. Porque Deus conhece o meu coração. Deus conhece o que está lá dentro da minha alma. E eu posso querer, talvez, até me enganar, mas eu não engano Ele. Isso deve nos preocupar. Porque, meu Deus, Ele conhece, quando eu dobro os joelhos para orar, a razão da minha oração, o motivo da minha oração, a intenção da minha oração. Senhor, me dá um emprego maravilhoso, Senhor, eu prometo um monte de coisa, e Senhor, eu vou dizimar, eu vou dar uma oferta muito grande para a igreja, olha, Senhor, não vai ter mais pobre na cidade, eu vou ajudar todo mundo, vou dar uma cesta básica para cada um que... Mas Deus sabe, Deus está olhando assim, é verdade? Pô, tu é o bichão mesmo, né? Ô, louco, mano. Vai fazer tudo isso? Deus conhece o coração, Ele sabe, Ele examina, Ele esquadrinha, e o coração é enganoso, e aí, antes disso, Ele vai fazer a comparação de duas pessoas. Mas como Ele conhece o coração, Ele sabe a intenção dessas duas pessoas. Então Ele vai falar de bênção e de maldição. Ele vai falar de pessoas que amam a Deus e que não amam a Deus. Ele vai falar de pessoas que não vivem para a glória de Deus, pessoas que vivem para a glória de Deus. Vai falar de bênçãos e de maldição, e a diferença de quem confia e de quem não confia em Deus. Então primeiro ele começa falando no versículo 5. Maldito é o homem que confia no homem. Quem não confia no Senhor tem consequências. Primeiro ele fala que maldito é o homem. Primeira consequência, maldição. Ele fala que é maldito, é amaldiçoado. O que é maldição? O que é maldito? No hebraico, que é como foi escrito esse livro, o maldito quer dizer enfeitiçado, impotente, cercado, cheio de obstáculos.
fala de infidelidade à aliança, fala que é maldito, que é cercado por problemas, é cercado por situações, é cercado por obstáculos. Quem confia no homem. Só que ele está dizendo aqui tem um jogo de palavras. Maldito é o homem que confia no homem. Homem na Bíblia, no hebraico, tem 4 palavras que definem o homem. Primeiro, Gever, Adam, Ish e Anash. Que tem diferente sentido. Primeiro, o Adam, que é o Adão, a raça humana, a humanidade. Então, quando ele quer falar da humanidade, da raça humana, ele fala Adam. E aí a Bíblia traduz por homem. Outra palavra, Ish, quando fala de homem e mulher, de macho e fêmea. A mulher é Isha, que é o feminino de homem, Ish. Gever, o homem forte, o valente, o guerreiro. E Enosh ou Anash, que é a fragilidade humana. Isso tudo são palavras que usa para a Bíblia, dizer homem. E aqui ele está usando 2 palavras. Maldito é o homem que confia no homem, maldito é o Gever, que confia no Adam. Gever ou Geber é de onde saiu a palavra Gabriel. Geber-el, o valente de Deus, o homem forte de Deus. Então aqui quer dizer que aquele que é forte, maldito é aquele que é forte, maldito é aquele que tem força e confia na sua força, e confia na humanidade, e confia na força do seu braço. Maldito é esse que faz tudo achando que tudo é por ele, que tudo é por mérito dele, é pela força dele, é porque ele fez. Ele está falando que o homem soberbo, o homem cheio de si é maldito, é amaldiçoado. Esse homem vai ser cercado de problemas, cercado de obstáculos, porque ele confia na sua força. Maldito é esse que acha que tudo acontece porque é ele. Maldito seria eu se eu achasse que a igreja só vai avançar por minha causa, pela minha força, pelo meu conhecimento, pelo meu poder. Maldito sou eu que confio na minha humanidade. É maldito quem confia em si. Porque nós falamos agora, quantas pessoas você conhece que se confiou na humanidade, na fragilidade. A força do homem, ela esgota, a força do homem, ela é limitada. Pode ver quando a nossa vida, a nossa caminhada. Quando jovem, muita força, muito gás, muito empenho, corre quilômetros, joga bola a tarde inteira. Mas tu vai envelhecendo, vai perdendo as forças. Então ele está dizendo que aquele que não confia em Deus tem consequências. A primeira consequência é ser maldito, ser amaldiçoado. Aquele que não confia no Senhor vai ser cercado de problemas, cercado de obstáculos. Aquele que não confia no Senhor, ele está sendo infiel à aliança com Deus. Segundo problema, que consequência que a pessoa tem quando ela não confia no Senhor, ela tem o coração distanciado de Deus, distante de Deus. Quando eu confio no homem, eu afasto o meu coração de Deus. Porque o maior problema é quando a gente faz algumas coisas, essas coisas começam a dar certo. E a gente acha, eu sou bom. Olha, está funcionando porque eu sei fazer, porque eu consigo fazer. E aí meu coração vai se afastando de Deus. Porque é eu que consigo, é eu que tenho força, é eu que posso. Terceira consequência de quem confia no homem, não vai ter vida. Porque ele fala que aquele que confia no homem vai viver no deserto como um arbusto. E não vai ter vida. Quem confia no homem não tem vida. Porque tudo parece que começa muito bem, né, gente? Tudo começa muito lindo, muito maravilhoso. Mas quando passa o tempo, as coisas não são bem assim. Parece que uma proposta maravilhosa começou tudo bem, quando veio o negócio desanda. Então não vai ter vida quem não confia em Deus, quem confia no homem. E é Deus que está dizendo isso.
Quarto, ele diz que quem confia aí no homem, na força, na humanidade, vai se tornar cego. Ele não enxerga. Quem confia no homem, quem confia na humanidade. Não é que a gente não pode confiar nas pessoas, gente, tá? Não é isso que a palavra está dizendo. Não é que eu não posso confiar na minha esposa, eu não posso confiar no meu... Não, nós temos que ter confiança um no outro. Mas eu não posso depositar a minha confiança, a minha vida, na humanidade. Na força da humanidade. E quem faz isso se torna cego, não consegue enxergar nada que chega de bem, não consegue enxergar nada de coisas boas, só enxerga coisas negativas. Quem confia no homem só enxerga coisas negativas. E quinto, quem confia no homem não tem vida. Primeiro, ele perde a sua vida, ele morre. E segundo, ele não tem vida porque ele vai ser plantado na beira de águas salgadas, que é o Mar Morto. No Mar Morto, na volta do Mar Morto, nada tem vida. Não tem vegetação. Porque a água é salgada, e a água salgada mata. Então quem confia no homem vai ser plantado na beira do Mar Morto. E não vai ter de onde sugar a sua vida. Olha o que diz Salmos, o Salmo 1, versículo 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Mas no versículo 7, ele vai dizer que é abençoado aquele que confia em Deus. Que tem bênçãos quem confia em Deus. É maldito quem não confia, quem confia no homem, mas é bendito quem confia em Deus. E aí ele vai dizer que quem vive para a glória de Deus tem confiança na sua glória. Quem vive para a glória de Deus tem confiança na sua glória, tem confiança em Deus, porque viver para a glória de Deus é ter confiança no Deus da glória. Então quem tem confiança vive para a glória de Deus. Deus mede a nossa fé pela nossa confiança. Se eu disser, eu tenho fé, tem fé? Então tá, confio em Deus? Não, confio, com certeza. Amanhã tu vai ficar sem água, sem luz e sem comida. Ah, mas aí Deus... Não, aí... Confia em Deus, que amanhã tu vai ter o que comer. Porque Deus vai te alimentar. Confiar em Deus não é quando tudo está bem. Não é quando o céu está azul. Confiar em Deus é quando fechou o tempo. E tu não tem um guarda-chuva para andar. E aí você confia em Deus. E Deus te abriga debaixo das suas asas. Mas isso é para quem confia em Deus. Deus deseja e abençoa quem nele confia. Deus quer a confiança dos seus filhos. Confiar no Senhor é entregar tudo a Ele. E sabe o que é entregar tudo a Deus? Você já pensou nisso? Deus quer que você entregue tudo a Ele. E tudo a Ele é confiar. Mas tudo o quê? Pergunta para Ele o quê? Tá bom, vou entregar o quê? Eu vou entregar... tá bom, eu entrego meus pensamentos, isso, teus pensamentos. Tá, eu entrego meus sentimentos, isso, teus sentimentos. Tá, o que mais que eu tenho que entregar? Eu vou entregar meu emprego, isso, tem emprego, entrega o teu emprego. Tá, e aí, mas e se eu ficar sem emprego, eu não vou ter como pagar minha casa? Tem casa, isso, entrega a tua casa. Tá, mas se eu não tiver casa, como é que eu vou sustentar a minha esposa? Tem esposa, entrega a tua esposa. Tá, mas e meus filhos? Tem filho, entrega teu filho. Tá, mas se eu entregar meus filhos e a minha esposa, como é que eu vou viver? Eu vou viver sozinho, vou viver na solidão, aí vai ficar só eu e minhas roupas. Tem roupa, entrega das roupas. Mas eu vou ficar pelado, isso. Tu tem corpo, entrega teu corpo. Sabe o que é entregar tudo a Deus? Entregar tudo a Deus. É dizer, Senhor, eu entrego tudo a Ti, tudo aos Teus pés.
tudo, eu entrego a minha vida, a minha casa, os meus bens, o meu trabalho, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, tudo o que eu tenho eu entrego para ti, Senhor. Isso é confiar em Deus. E ele disse que é abençoado quem confia nele. Quando entregamos tudo a Deus, saímos do patamar da mediocridade e passamos a ser adoradores de Deus. Quem entrega tudo a Deus deixa de ser comum, deixa de ser qualquer um e passa a ser um adorador de Deus, um discípulo de Deus, um seguidor de Deus. Quando confiamos no Senhor, podemos até passar por intensa dificuldade, mas quem confia no Senhor tem paz. No meio da dificuldade, no meio da tribulação, no meio da tempestade. Quem vive para a glória de Deus tem vida, porque é alimentado pelas águas vivas. Porque ele diz que aquele que confia nele vai ter suas raízes plantadas na beira do ribeiro, como diz o Salmo 1. Jeremias está fazendo eco ao Salmo 1. Quem vive confiando em Deus é plantado na beira do rio e é alimentado pelo próprio Deus. Quem vive para a glória de Deus não deixa de produzir. No tempo da adversidade, Deus cuida e não deixa faltar nada para aquele que confia em Deus. Aquele que confia em Deus, não lhe falta nada, porque Deus estará com ele. Deus não tem compromisso, gente. Deus não tem compromisso com quem não confia nele. Mas quem confia nele, não tem falta do que precisa. Se você precisa de alguma coisa, confie em Deus. Se você tem falta de alguma coisa, confie em Deus. Se você quer viver para a glória de Deus, confie em Deus. Na doença, Ele vai estar lá. No desemprego, Ele vai estar lá. Na dificuldade, Deus vai estar lá. Na escassez, Deus vai estar lá. Na pandemia, Deus esteve com você. Deus esteve conosco. Porque Ele alimenta, sustenta, protege quem confia nele. Para receber as bênçãos de Deus, basta confiar nele. E confiar nele é viver para a glória de Deus. Você está entendendo, amém? E ele fala no versículo 10, encerrando, ele fala no versículo 10, que ele vai retribuir conforme as suas obras, conforme aquilo que você faz. Aquilo que você faz para Deus fica depositado no tesouro dos céus, fica depositado no caixa forte de Deus. E Ele promete retribuir toda a boa obra. Para quem confia em Deus, Ele promete retribuir e abençoar todo aquele que confia em Deus. Confia nele e você terá alimento espiritual. Confia nele e você terá refrigério para a sua alma. Confia nele e você viverá uma nova vida. Confia nele. Você não viverá mais na ansiedade. Confia nele e você será abençoado. E você será abençoado quando viver para louvor da sua glória. Amém? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vivendo para a glória de Deus. Confiando no Deus da glória.